Estamos de volta com bate-papo com o Tarcísio, hoje recebendo aqui em casa a querida amiga, companheira, Lia Rocha, presidente da ASDOERJ, da Associação de Docentes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Vamos conversar sobre a situação dessa importante universidade, do Estado do Rio de Janeiro, sobre educação. E você já sabe, se gostar do papo, ajuda a gente, compartilha, divulga o vídeo do bate-papo com o Tarcísio. Lia, obrigado por você ter vindo. Queria começar pedindo para você fazer um balanço geral sobre os 2 anos à frente da ASDOERJ. Como é que foi esse período de estar à frente do Sindicato Docente da UERJ? Queria agradecer o convite de estar aqui fazendo esse bate-papo. A gente está terminando agora a gestão, começamos em 2015, eu já estava na gestão anterior, em outra posição, né? Mas quando a gente começou, a gente sabia que ia ter, né, dificuldades, já estava começando o processo de diminuição do orçamento, de corte. O orçamento da UERJ tem sido já cortado há muito tempo, mas é em 2015 que começa um corte mais direto na parte do custeio, que é o que a gente chama do dinheiro que realmente faz a universidade rodar. Paga as empresas, paga a bolsa dos estudantes, né? Paga a limpeza, paga a segurança. Então já estava no cenário essa questão do orçamento, mas eu acho que a gente nunca poderia imaginar que ia chegar no ponto que chegou, né? A gente tem vivido no Rio de Janeiro, né? A UERJ é uma expressão disso, mas essa crise é geral, é uma crise social, econômica e política, né? Que não, nos 65 anos da UERJ a gente nunca tinha experimentado dessa forma, né? Tem sido uma luta muito grande, mas tem sido também uma oportunidade, né, de tentar construir alguma forma de resistência. A gente brinca que o Rio de Janeiro e a UERJ são um balão de ensaio para esse processo de desmonte do serviço público, desmonte das universidades públicas, mas a gente gosta também de dizer que é um ensaio para resistência e para luta. Mas vamos falar um pouquinho dessa história da crise. Como é que vocês interpretam isso? Ou seja, a crise virou desculpa para um montão de coisa, né? Assim, como é que você avalia essa crise do Estado? Ela é uma crise decorrente de quê? Quais são as causas dessa crise, na tua opinião? As pessoas costumam perguntar para a gente sobre a crise da UERJ, né? E a gente diz que a crise é a crise do pezão, né? Essa crise tem nome e tem endereço, né? É aqui no Palácio Guanabara. A gente, desde a época da Copa, né, os movimentos sociais já estavam denunciando quais eram as prioridades que estavam sendo apresentadas à população como necessárias, quando na verdade eram escolhas. A gente já gritava em 2013, né? Da Copa eu abro mão, eu quero meu dinheiro para saúde e educação. E isso só foi se radicalizando com esse processo. A gente sabe que tem questões de arrecadação, né? Mas isso também é uma escolha. A gente teve um governo que foi predador do Estado, né, e da cidade. A quadrilha de Cabral, de Pezão, de Eduardo Paes, tiveram uma relação com a cidade que pra gente, com a cidade, com o Estado, que quase de queimar pontes, assim, né? Eles foram com tudo. E agora a gente não tem governo, a verdade é essa, o que a gente tem é um governador que não pode sair porque senão é preso, né? A gente não tem com quem negociar, é uma pulverização do poder. Quando a gente tenta negociar orçamento, pagamento das coisas pela UERJ, a gente tem que negociar com o líder do governo na Câmara, que é o Edson Albertassi, mas que ele mesmo diz que ele não é executivo, né? Então a gente tem também uma crise institucional. Então eu acho que a gente tem uma crise econômica, sim, né? Ela não é fake, ela não é falsa, mas ela não é, quando se fala sobre ela, não se assume as responsabilidades que esses governos, que essas escolhas tiveram. E nem também o que eles estão escolhendo destruir, né? Porque a gente lá na UERJ, por exemplo, fica do lado do Maracanã, né? É claro que houve uma escolha ali de botar dinheiro no Maracanã e não botar na UERJ. Então vamos falar um pouquinho sobre a UERJ. Assim, você é professora da UERJ há quanto tempo? Desde 2010. Qual é, na tua opinião, a importância da UERJ para o Rio de Janeiro? Primeiro está dando aula, né, para a classe trabalhadora mesmo, né? Eu sempre dei curso à noite, então os meus alunos chegam em sala de aula de uniforme. Eu lembro da minha mãe contar, minha mãe também foi uma trabalhadora que fez universidade, né? E ela contava a dificuldade que era ficar acordado nas aulas à noite, né? E eu via isso com os meus alunos, e eu sentia empatia, apesar de não ter sido a minha experiência, né? Mas de ser uma experiência tão próxima à minha. Então, também não é à toa que a UERJ é escolhida nesse processo, né? Ela é uma universidade que está numa região da cidade que
é central, tem ônibus, tem trem, a gente tem alunos de todas as partes da cidade, a gente tem alunos de fora da cidade, a gente tem campus em São Gonçalo, em Caxias, em Friburgo, Teresópolis. Então, ela tem uma capilaridade na sociedade que a gente vê nesses momentos de dificuldade que a gente está passando, né? O motorista do táxi fala que a filha estuda lá, quando você vai num lugar ser atendido e fala que é professor da UERJ, as pessoas se solidarizam, falam ou que foram atendidas no Pedro Ernesto, ou que foram atendidas por algum projeto de extensão da universidade, né? Mesmo que quem não estuda ou tem familiar que estuda. Então, ela é uma universidade, a gente diz que ela é popular, né? Porque ela atende, assim, né? E isso não é algo que foi dado, né? Isso é algo que foi conquistado por essas camadas da sociedade. Então, nossos alunos, eles sabem que eles têm direito de estar ali. E essa crise, né, como todas as crises no capitalismo, ela começa pegando os mais fracos, os mais vulneráveis, né? Então, quando começa a não pagar as empresas terceirizadas, são as mulheres da limpeza, que são mulheres negras, né, que vão ter muita dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho, que começam a ficar sem salário, né? Depois, quando eles cortam as bolsas, a maior parte das bolsas são os cotistas também, que é uma política da qual a UERJ se orgulha tanto, mas na primeira situação de instabilidade são eles que sofrem. Então é o direito deles que é negado. E agora, nesse momento, a gente está sem bandejão. Então os meus alunos, por exemplo, me dizem que escolhem entre comer e tirar xerox. Isso é uma retirada de direitos muito radical, que passa como se fosse um problema de não ter caixa, não ter dinheiro em caixa. Mas, na verdade, é um ataque a uma política que está fazendo agora 10 anos, né? É uma luta a gente defender a política de cotas, dizer que ela tem que continuar, porque ela ainda não completou a sua missão e que, nesse momento, ela tem que ser reafirmada porque ela está sob ataque. Em certa medida, o modelo de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro na última década estava muito baseado na lógica do crescimento do boom do petróleo, nos mega eventos e nos mega empreendimentos. Por outro lado, a UERJ, nesse mesmo momento, faz um caminho inverso, que é um caminho de popularização. As cotas têm relação com isso? Você acha que essa análise faz sentido? Ou seja, escolher destruir a UERJ é porque, de fato, ela não, mesmo no tempo da bonança, ela não fazia parte do tipo de projeto excludente, caro, autoritário que o Cabral e o Pezão implementaram? O que você acha dessa avaliação? Eu acho que a lógica das cotas, né, ela é uma lógica que ela se expressa nessa lei, mas ela já era anterior na UERJ, né, por causa dessa localização dela, da sua história, né, da forma como foi construída, de poder chegar de ônibus, de trem e tal. Então as cotas vêm para reforçar isso, mas elas têm uma questão simbólica importante, né, porque aí não é mais aquele indivíduo que, pelo seu mérito, conseguiu entrar na universidade, aquele indivíduo de camada popular, que isso nas outras universidades sempre tem, né? Um ou outro que faz essa trajetória e serve como exemplo. A política de cotas é um reconhecimento de que isso tem que ser massificado, né? Que isso tem que ser uma política pública. Eu sempre digo também que quem ganhou com a política de cotas não foram os estudantes cotistas, foi a UERJ, né? Pela sua pluralidade, pela sua diversidade, pelo resultado, até para quem gosta desses rankings, né? Pelo resultado que os cotistas têm alcançado. Para mim, né? Eu sou professora de sociologia. Para gente que pensa a sociedade, pensa os processos sociais, as dinâmicas sociais, ter estudantes dentro de sala de aula com tanta variedade de experiência, de lugar de origem, de classe, de identidades e tal, ele é bom para gente conseguir repensar os limites do que a gente está ensinando, né? Eles cobram da gente, a gente tem que sempre estar um passo à frente, porque eles cobram da gente respostas para essas questões. Lia, mas vamos falar então do agora, né? Como é que está a situação na UERJ depois da regularização do pagamento dos salários? Como é que foi? Tá regular a verba do custeio? Tá normal na UERJ? A gente retomou as aulas agora, né, depois de uma greve, e a gente tem dito desde o começo do ano que não está normal na UERJ, mas nossa preocupação é que isso não vire uma frase vazia, né, repetida, sem pensar, sem refletir sobre o seu conteúdo. Quando a gente diz que não está normal, é no sentido de que a gente está tendo aula, mas, por exemplo, os técnicos continuam em greve, né? É um movimento legítimo dos companheiros,
que estão, da mesma forma que a gente, reivindicando, né, condições de trabalho decentes. Os estudantes receberam as bolsas atrasadas, mas o bandejão está fechado no Maracanã. Nos outros campi, que a gente estava numa luta para instalar bandejão lá, não, o processo parou. O CAP, por exemplo, que é o nosso colégio de aplicação, não tem condição de fornecer alimentação para os estudantes. Isso é um desrespeito à lei, né? Porque o pessoal do ensino básico tem que ter acesso à alimentação na escola. Então, assim, são uma série de ataques que vão sendo feitos de forma pulverizada, que faz com que o cotidiano, no geral, não fique normal. E a nossa preocupação é que a gente não vá se acomodando a o que a gente chama lá de nova normalidade. Nova normalidade é não saber quando recebe, nova normalidade é não saber se vai chegar na UERJ e vai ter limpeza, se os trabalhadores vão estar sem receber de novo. Nesse momento a gente não tem nenhum planejamento. O reitor, o conselho universitário, os fóruns da universidade, eles gerenciam dívidas, né? Eles não podem pensar em projetos. Então, para a gente, a questão do orçamento é central. E o orçamento só vai ser possível, né, da gente ter um orçamento condizente com o tamanho da UERJ, quando o governo reconhecer a importância da UERJ. O que, pelo jeito, parece que não acontece, porque o Pezão, inclusive, acha que universidade não é atribuição do Estado. Então, para a gente tem dois lemas lá na UERJ, né? Agora, esse crise, não é crise, é roubo, e fora Pezão. Fora Pezão. Vou fazer uma última pergunta aqui, nesse papo sobre a UERJ, sobre educação, sobre tudo. Nesse quadro todo, Lia, vale a pena ser professora? A gente tem vivido um processo de desestímulo da carreira docente impressionante, né? Para os meus alunos, o mercado de trabalho é o ensino, né? Você pode trabalhar com pesquisa e tal, mas isso ainda é muito incipiente, é o ensino. E essa reforma do ensino médio do Temer também pegou a gente de uma forma absurda, porque são exatamente as humanas que vão ser, né, as ciências humanas, as ciências sociais, que vão ser colocadas no lixo, né? Que não vão ser mais oferecidas, e para os alunos isso tem uma sensação de desprestígio muito grande, né? Mas ao mesmo tempo, se você for na UERJ hoje, você vê, mesmo com toda essa dificuldade, aquela universidade cheia, as salas de aula cheias, as pessoas fazendo das tripas coração para ir, porque é um projeto, né, individual, mas que repercute num projeto coletivo, né? Tem muita gente que está ali, esses filhos da classe trabalhadora, eles não estão na universidade só por eles, tá? Eles estão por eles, pelos pais deles que não tiveram oportunidade, pelos filhos dele que eles querem que tenham uma vida melhor. Então isso faz com que a gente fique totalmente apaixonado. Não, a gente quer condição de trabalho, a gente não quer trabalho voluntário, né? A gente quer condição de trabalho porque isso é direito dos nossos estudantes, ter professores que possam se dedicar ao que fazem, mas a gente não consegue largar o vício que é lutar e dar aula numa universidade popular como a UERJ. Gente, esse foi um bate-papo com o Tarcísio, com o Lia Rocha. Estivemos aqui conversando sobre educação, sobre o UERJ, até sobre Game of Thrones. Se você gostou, compartilhe e até a próxima. Obrigado.